Boa tarde, Átila. Boa tarde. Aqui já é final do dia em Lisboa e São Paulo. Você está em São Paulo? Sim, sim, São Paulo. Estou em São Paulo e já 1h30 da tarde. Você já almoçou? Ainda não, eu tô almoçando tarde nessa rotina de pandemia agora. Pronto. Boa introdução para o assunto. Átila, vamos falar um bocadinho do que é a vida de uma pessoa que é um virologista, né? E que, além do mais, é um comunicador e que, de repente, calhou, né, uma pandemia, né? Isso não acontece todo dia, né? Tem que ter muita Não, sorte, não. né? Mas antes de chegar aí, eu diria que a gente pode dividir a conversa em três áreas, né? A gente vai chegar nesse tema mais quente, né? Mas a gente vai começar, normalmente a gente começa por uma parte, entre aspas, mais fria, que é o próprio convidado contar o seu percurso, ou seja, da onde que veio e como é que fez para chegar até aqui, profissionalmente, pessoalmente, mas como é que alguém um dia decide ser biólogo, por exemplo. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou fazer uma biografia resumida aqui então. Eu sempre À quis fazer vontade. biologia, sempre gostei muito. Desde quando eu descobri que estudar seres vivos era uma área de pesquisa, era uma área de conhecimento chamada biologia. Cursei biologia aqui no Brasil em período integral na USP, que é uma faculdade pública, e isso é importante por causa das obrigações que eu me imponho depois. Durante a graduação, eu comecei a dar aulas e foram aulas para pré-vestibular, né, o preparatório para a prova de entrada na universidade aqui. E são aulas para um público que é o público que quer estudar, que quer ir para a universidade, então é um público que gosta de aprender. E isso me cativou muito, foi muito legal dar aulas para quem realmente tinha tanto interesse em aprender assim. Peguei gosto pela coisa e continuei fazendo. Quando eu terminei a graduação, eu tive que escolher uma carreira de pós-graduação, uma carreira de pesquisa, eu queria continuar aprendendo. E na pesquisa, a gente precisa aprender cada vez mais sobre cada vez menos. E é uma coisa que me desagrada muito. Então, eu procurei uma área que fosse uma área muito geral, que estudasse muitas coisas ao mesmo tempo, e foi a área de virologia. Estudei evolução de vírus, HIV, vírus da dengue, vírus influenza, o vírus ebola, zika vírus e outros vírus afins, olhando para eles para entender com base no vírus como eles se espalham pelo mundo e quais são os nossos comportamentos que facilitam a transmissão deles e que tem esse tipo de reflexo. Durante a pós-graduação, eu não podia dar aulas, eu precisava me dedicar só à pesquisa, mas continuava querendo comunicar a ciência, falar com as pessoas sobre o que eu aprendia. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi fazer blogs na internet. Foi escrever um blog, que ainda faço, chama Rainha Vermelha, e deu muito certo, foi muito legal. Escrevendo nesse blog em 2009, durante o surto de H1N1 que nós vimos no mundo, durante a pandemia de H1N1, foi quando eu descobri que em uma situação dessas, as pessoas querem muito se informar, buscam muita informação na internet e cientistas podem ter um papel de educadores aí, diferente do papel da imprensa clássico, que é noticiar número de casos, ou o que está acontecendo, ou onde está pior ou melhor, o que se passa. Como cientista, eu posso mostrar tendências, explicar o porquê desses números, o que eles querem dizer, que consequências eles têm para a nossa vida, e por aí vai. Então, isso já lá em 2009, com um surto de bem menos consequência, que foi a gripe suína, o H1N1 de 2009. Aí de lá para cá, eu comecei a fazer podcasts, comecei a fazer vídeos. Em 2013, eu já tinha terminado meu doutorado, estava começando o pós-doc ainda em virologia e comecei a fazer um canal chamado Nerdologia, que é um canal de divulgação científica, que é bem popular aqui no Brasil. E em 2016, terminando o último ano de pesquisa, eu tinha mais um ano para passar no Brasil, para esperar o visto para poder voltar para os Estados Unidos para continuar a carreira de pesquisador lá, e resolvi me dedicar integralmente à divulgação científica por um ano para ver se eu gostava, se eu gostaria de atuar nisso como profissional. E gostei, acabei não seguindo a carreira de pesquisa, não saí do país, continuo no Brasil e segui a carreira de divulgador científico. De lá para cá, criei um outro canal, que é o meu canal pessoal, é o canal Atilia Marino, que é onde eu tenho falado de coronavírus, Covid, pandemia agora, usando a mesma abordagem, dando aulas, explicando o que acontece, por que temos esses números, para onde o país anda, o que a gente precisa fazer para se prevenir, por aí vai. Mas agora explicando essa pandemia que está alterando a vida de todo mundo, que acabou sendo uma explicação que chegou numa audiência que eu realmente não esperava que fosse tão grande. Um dos vídeos que eu acho que é o vídeo mais importante, que é
o vídeo sobre por que o Brasil deveria parar e o que a gente teria no país se não tivéssemos parado. Foi um vídeo feito em março, no final de março, onde eu estava muito tenso por ver o país seguindo a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. E foi um vídeo que chegou em mais de 5 milhões de pessoas. Ele ainda continua sendo compartilhado e assistido, e alguns vídeos desde então chegam em 1, 2 milhões de pessoas explicando o Covid. Então Esse foi uma vídeo coisa foi que o me vídeo que eu surpreendeu vi, demais. na verdade, Arthur. Esse vídeo foi Perdão? do nada, esse vídeo do nada apareceu, sei lá, estava fazendo uma pesquisa no YouTube, aí apareceu, sei lá, um thumbnail com a tua cara, vírus, sei lá, cliquei e foi quando eu descobri que você existia. E, Pois é. mas assisti inteiro, ou seja, isso tem a ver mais com a segunda parte da conversa, mas tem a ver com essa primeira, com esse lado mais comunicador. Quero falar um bocadinho mais sobre isso, né? Mas vi inteiro e eu acho até que exatamente quando eu tropecei no vídeo, ele estava ao vivo, né? Era uma live, não era? Era, era. É muita Era. coincidência. Então eu estava no meio, mais ou menos. Depois que eu voltei para ver inteiro, e depois eu até partilhei com todo o pessoal da empresa, que até está assistindo aqui agora, dizendo assim, olha, assistam isso porque está bem explicado. Aí tem esse lado comunicador, né? Você falou, você gostou de comunicar, mas você sabia que você tinha esse grau de empatia tão forte com as pessoas? O grau de empatia, sim, por causa do cursinho. O cursinho eu acho que é o preparatório pré-vestibular aqui. As aulas têm que ser dinâmicas, têm que ser rápidas, têm que ser interessantes, senão as pessoas dormem. Quando eu dei aula, eu era o mais novo da sala. Eu tinha 17, 18 anos lecionando e os alunos tinham 30, 40, 50. Eles chegavam do trabalho para assistir uma aula no fim do dia. Então, se a aula fosse desgastante, se ela fosse chata, as pessoas dormiam por cansaço mesmo. Eu tinha que fazer uma aula interessante. Então foi um treino muito intenso, todo dia, 5 dias por semana, para 4 aulas diferentes por dia, treinar essa empatia, ser acessível, deixar as pessoas entenderem o que eu estou falando e por aí vai. Na internet é muito mais difícil porque a gente não tem como ver o rosto de quem está do outro lado, né? Ainda acho estranho estar conversando com vocês assim, sem ver se vocês estão balançando a cabeça, estão concordando, discordando do que eu falo aqui. Então, eu me baseio demais nesse treino que eu tive ao vivo, presencial, dando aulas. A empatia eu sabia que eu tinha porque é a minha vocação, eu gosto de fazer e treinei bastante. O que eu não sabia que eu teria era a responsabilidade, que é uma coisa muito diferente hoje em dia. Vamos pegar então pela responsabilidade, que é automaticamente você. Seu canal, depois eu pesquisei e vi, seu canal já tinha muitos milhões de views e inscritos, né? Mas você chegou a um público diferente, né? E chegou Completamente. num momento em que num país, no Brasil, aonde as pessoas são a favor ou contra coisas que não fazem o menor sentido você ter torcida, né? Então, de repente, você virou a favor da epidemia, ou a favor da pandemia para o pessoal mais da direita, da extrema direita. Isso O pesou, que eu espero na minha cabeça é que seja a favor das vidas. possivelmente é o que você é, eu diria, né? Mas como a coisa está muito polarizada, eu vou acompanhando o debate. E aqui também o Brasil virou notícia de hora em hora aqui em Portugal. As pessoas realmente estão muito curiosas de saber o que se passa aí, por vários motivos, né? Mas um deles é porque é muito estranho ver o comportamento da massa dos brasileiros nesse momento, né? Mas você tem sentido muito isso na pele? Tem sido atacado? Completamente, completamente. Eu passei muitos anos me preocupando com como eu me comunico e tentando me manter em uma postura neutra e acessível. A minha ideia sempre foi falar de ciência para o maior número possível de pessoas, e dada a polarização mundial hoje ideológica, falar para um número grande de pessoas também exige que se tome cuidado, que evite se falar de certos assuntos, que não se posicione politicamente, por aí vai. Mas eu não vejo problemas, porque, como eu disse, o meu ponto é educar quantas pessoas eu puder. Isso foi uma sorte para mim, porque agora, com o grau de atenção que eu recebi, eu estou tendo um escrutínio muito maior, muito maior. O que acontece muito no Brasil agora é que a presidência e lideranças locais estão tomando esse tipo de alinhamento partidário em relação à Covid. Então, se você é a favor de isolamento, você é contra a esquerda, é contra a direita, ou não sei, qualquer coisa assim. E acabei ganhando essa atenção e essa responsabilidade, eu acredito que, infelizmente,
porque não existe um grande posicionamento público sobre a Covid, não existem figuras públicas explicando o Covid para a população com esse alcance e dessa forma. O que acontece é que eu também passo a ter esse mesmo tipo de atenção e de exigência desse tipo de figura pública. Então, já vasculharam meu passado, já me ameaçaram, já ameaçaram a minha família, eu virei alvo de perfis falsos no Twitter, no YouTube, em outros lugares, já tentaram encontrar informações erradas que eu passei antes, para minha sorte não tinha, tentaram encontrar mentiras no meu currículo, para minha sorte não, eu sempre me preocupei em ser bem claro com a minha formação, então todo tipo de ataque ideológico, pessoal, ou mesmo as ideias que eu propago, vem acontecendo, já tentaram desqualificar os estudos que eu cito, e todo tipo de coisa, mas infelizmente para o mundo, felizmente nesse assunto, a um custo humano muito caro, com a Covid, a realidade aparece muito cedo, né? Então, quando as pessoas questionam o que eu estou falando, os números, os estudos, tudo que eu preciso fazer é esperar, porque em uma semana ou duas a realidade se apresenta e o que estava certo se confirma. Então, triste, porque isso acontece a um custo de vidas muito grande, mas em relação ao assunto, pelo menos, é muito rápido mostrar onde eu estava certo e onde eu estava errado, e infelizmente, de novo, pelo menos em relação às previsões pessimistas aqui no Brasil, eu sigo acertando. É. Como esse público, que é um público muito tem publicitários, pessoas de marketing, jornalistas, esse aspecto da comunicação me interessa. Mas queria aproveitar, já que você está aqui, né, e aproveitar seu talento em comunicar, né, em ser divulgador científico, né, você poderia falar um bocadinho então, sobre o tema mais geral, né? As pessoas não sabem o que é um vírus, né? Você tem noção disso, né? Uhum. E Sim, eu tenho sim. certeza que a nossa audiência nesse momento assim, 80% não faz ideia de que é um vírus e pensa que o vírus é uma bactéria. Você pode explicar a diferença para eles? Claro, claro. A maior diferença é que o vírus não é um ser vivo, né? Ele não é considerado um ser vivo. O vírus, ele é um organismo, mas ele é um organismo que usa o nosso corpo para fazer tudo, para fazer inclusive mais cópias de um vírus. Então, enquanto uma bactéria é um ser vivo e se divide de dois em dois enquanto cresce, por ser um ser vivo, eu tenho muitos remédios, como os antibióticos, que podem fazer mal para a bactéria, mas que não atacam o nosso corpo, porque o nosso corpo é muito diferente delas. Por outro lado, o vírus, como ele usa o nosso corpo, é muito difícil de atacar alguma coisa que só o vírus tem, porque grande parte do que ele usa é nosso. Então, atacar o vírus numa hora dessas é o equivalente a atacar o nosso corpo também, como a quimioterapia faz. Então, pode ter grandes efeitos colaterais. E, por usar o corpo, o vírus não se divide de 1 em 2, em 4, em 8. Ele entra em uma célula e essa célula faz 10, 30, 100 mil partículas virais novas, 10, 30, 100 mil partículas de novo nas próximas células infectadas. Então, a velocidade com que o vírus se propaga é muito maior, tanto dentro do nosso corpo. Então, a Covid é uma doença super aguda que se manifesta em poucos dias, e quando ela começa a se manifestar, o vírus já se propagou pelo corpo e já está sendo transmitido para outras pessoas. E por ser tão rápido também, é muito rápida a passagem de uma pessoa para outra. Então, enquanto um surto de praga, de peste bubônica, de tuberculose pode levar 1 ou 2 anos para acontecer, o surto de Covid teria acontecido agora em 3 meses, 4 meses, 5 meses, se a humanidade não tivesse resolvido se quarentenar como fez. Mas se o vírus não é um ser vivo, e o que ele anda a fazer então? Ele não pensa, né? Ele não tem cérebro, ou seja, ele não quer fazer sexo para se reproduzir, ou seja, que coisa é essa? Até do ponto de vista quase filosófico e religioso, tem algo muito estranho aí que as pessoas não O conseguem vírus, compreender. É. o vírus é uma prova da força que a evolução tem como fenômeno. O vírus é uma prova de que a evolução é implacável e que ela funciona, quer a gente queira ou não, mesmo com seres vivos ou com seres que não são vivos. O vírus é uma prova disso. O vírus é uma prova de que basta alguma coisa ser selecionada e transmitida com mutações para a evolução acontecer e isso se propagar. Então, isso acontece em outros sistemas. Tem vírus de computador, por exemplo, que seguem o mesmo princípio. Quem programou eles fez um programa que é capaz de infectar outros lugares e se propagar, mas isso foi programado. No nosso caso, os vírus são elementos genéticos ou partículas
que tem essa habilidade de se propagar e se dividir. A gente já viu isso acontecer, inclusive, com outras coisas que não só os vírus. Mas a crueldade é essa. O fenômeno é, eles se propagam, enquanto eles se propagam, eles são capazes de mudar um pouco. Essa mudança, em alguns poucos casos, pode beneficiar a propagação deles, e aí eles passam a se propagar mais. E essa é a dinâmica não intencional, não direcionada, que todos os seres vivos enfrentam, que todos os organismos enfrentam e que, para a gente, tem essa infeliz consequência agora. E não tem nada de religioso nisso, no sentido mais lato, não de uma religião. Não. A maneira como nós interpretamos isso, como lidamos com os vírus ou como nos comportamos, pode ter um aspecto religioso e, inclusive, eu acho muito importante. Mas da parte do vírus, da maneira como ele se propaga, não. A questão é que ele se propaga em humanos, e humanos têm cultura. Então, a nossa cultura faz a diferença em como os vírus se propagam e onde eles vão fazer mais efeito ou não. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o coronavírus não pergunta qual é a riqueza de quem ele infecta. Ele infecta todos, independente disso. Mas nos bairros mais ricos, a mortalidade está sendo muito menor do que nos bairros mais pobres. Porque o vírus não pergunta qual é a saúde da pessoa, mas a nossa cultura criou uma sociedade desigual com pessoas que têm uma condição de saúde muito pior e essas são as pessoas que estão morrendo mais. Sim. E com relação ao momento dessa epidemia, ou seja, há uns 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu assisti sua live com o Drauzio, e obviamente que no começo do ano ninguém percebia nada desse vírus específico, né? O que você já aprendeu sobre ele que possa ser, digamos, iniciador de para onde ele vai nesse momento? Certo. Tem muitas coisas que já aprendemos que indicam para onde ele vai, mas eu acho que tem uma coisa do começo que é o que fez a maior diferença. E eu não era um assunto que eu queria discutir tanto na live com o Drauzio, porque o foco ali era outro, era o de saúde, falar do nosso sistema de saúde e outras coisas, mas é o que eu acredito que faz a maior diferença agora para como os países lidaram, que é o quanto os países acreditaram ou levaram a sério o que a China falou que estava acontecendo. Para os países que não levaram isso tão a sério, para as pessoas que não levaram isso tão a sério, o coronavírus foi uma grande surpresa. Se você procurar no meu canal, youtube.com/atleamarino, tem um vídeo meu do dia 30 de janeiro, enquanto os casos estavam acontecendo só na China, em que eu sou bem claro. É uma doença séria, eles estão construindo hospitais, o que é um sinal de que muitas pessoas estão sendo hospitalizadas, e se esse vírus escapar da China, que é autoritária e tem essas condições de manter as pessoas em casa dessa forma, se isso não for suficiente para conter o vírus, o mundo inteiro vai ter problemas com ele. Então, isso, pelo menos para quem estuda vírus e para quem estava levando os números a sério, independente do quão abertos eles são ou do quão confiáveis eles são, isso já era um sinal muito forte lá atrás. E é o que se confirmou até aqui. O que se confirmou é que o coronavírus se transmite muito bem entre as pessoas, se transmite muito bem em ambientes fechados, até 20 vezes mais do que em ambientes abertos, se transmite muito bem em aglomerações, passa para crianças e as crianças, mesmo não tendo sintomas, transmitem os vírus tão bem quanto os adultos. Então é muito difícil de fazer o que aqui no Brasil se chama de isolamento vertical, que é um sonho, de manter só algumas pessoas presas em casa enquanto todo mundo convive normalmente. Isso é praticamente impossível com a maneira como o vírus se propaga. E o pior de tudo, que é o que está ficando muito claro este mês, porque começaram os testes populacionais, que já foram feitos para os Estados Unidos, para a Espanha, para a França, e uma parte para a Itália, e uma parte para a Suécia e para outros países agora, mostrando que a letalidade do vírus é essa mesmo, que ela pode girar entre 0,7 e 1, alguma coisa por cento. Então, por volta de 1%, menos do que isso, idealmente, mas não muito menos do que isso, é o número de pessoas, de vidas que se perdem para a Covid. Então, isso é muito, muito sério. Por um tempo, nós podíamos ter a esperança de que o vírus, na verdade, fosse muito menos letal e nós não estávamos vendo a maioria dos casos. Essa foi a esperança de muita gente e essa, em parte, foi a aposta que a Suécia fez para relaxar as medidas sociais lá e para não impor a quarentena. Infelizmente, isso não se confirma. País atrás de país só confirma que a letalidade é essa mesmo e que o vírus realmente é perigoso. Então, ele se transmite muito bem, ele interna muitas pessoas no hospital, ele pode matar muitas pessoas. E a tal segunda vaga,
que é uma certeza, né? A gente só não sabe o grau de letalidade dele, que pode se alterar, certo? Isso. Isso. Pode se alterar, mas não vemos motivo para que se altere, porque ele está sendo muito bem transmitido assim. Então, se a transmissão do vírus dependesse das pessoas estarem doentes ou bem, e o bem o suficiente para circular na rua, isso provavelmente seria um motivo para o vírus ser selecionado ou evoluir de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva. Mas a transmissão do vírus agora, ela acontece nos primeiros dias, por volta do quarto ou quinto dia depois da infecção, antes das pessoas terem sintomas, na verdade, e um pouquinho depois dos sintomas. A maior transmissão da Covid acontece nesse entorno, do quarto ao sexto dia, que é quando começam a se manifestar os sintomas. Então a transmissão acontece e depois acontecem os sintomas, depois acontecem as complicações. Então o vírus se propaga antes disso. Então não tem muito motivo para ele ser selecionado para uma direção ou outra, uma vez que ele se propagou antes. É como a nossa mortalidade. Por que nós morremos depois dos 30, 40 anos? E por que existem fatores genéticos que dão uma propensão maior ou pior para as pessoas terem câncer, infarto e outras coisas depois dessa idade? Porque isso não é selecionado na natureza. O que a natureza seleciona é quem tem filhos. Os genes que alteram a nossa vida antes de ter filhos são muito fáceis de serem selecionados. O que acontece depois que temos os filhos e criamos eles não faz diferença na natureza e não costuma ser selecionado dessa forma. Curioso. Juro que nós não pensamos muito nesse assunto no dia a dia. Vamos? Pois é. É por isso que tem um biólogo Não, mas tratando do eu queria assunto. pegar justamente nisso, né? Que é agora já saindo um pouco dessa parte mais de serviço público, né? De falar da realidade, tô curioso mesmo, qual é a tua visão, ou seja, apareceu essa epidemia, essa pandemia, e aí já passamos por algumas fases, né? Não ao mesmo tempo, o mundo foi passando em fases diferentes, né? Nós aqui já estamos desconfinando, né? E aí há 2 meses Uhum. atrás, quando a gente estava se fechando, né? As pessoas estavam alegres e até pensando assim, vamos todos nos reaproximar e o mundo será mais bonito e o Rio Tejo será de chocolate, porque a gente vai aprender a fazer as coisas bem. E agora a gente começa a sair de casa e a gente descobre que o mundo é igual. O que você acha que vai ser Sim, realmente o efeito social dessa pandemia? perfeito. Posso aproveitar e também responder a pergunta que veio no chat aqui? Já pode? Porque eu acho que dá para juntar as duas coisas. Pandemias, nós sempre tivemos na história da humanidade. E elas geralmente foram muito mais sérias do que essa de agora. Então, por exemplo, a gripe espanhola, ela literalmente dizimou a humanidade. Ela levou 1/10 da população que vivia em 1918, 1919. De uma forma desigual, teve lugares onde morreram muito mais pessoas, como foram os inuits, como foram alguns povos africanos, como foram alguns povos indígenas, e mas foram muitas pessoas, muitas vidas perdidas. Pandemias passadas que aconteceram, como a peste bubônica e outras, chegaram a levar 20, 30, 40% da população das regiões mais atingidas. Com esse tipo de comparação, a Covid não é uma doença tão grave. Ela leva por volta de 1 a 2% das vidas, levando em conta outras coisas que acontecem ao redor, não só quem foi infectado pela Covid, mas pela falta de atendimento hospitalar e outras coisas nos lugares mais atingidos. Então, é um fenômeno que tem histórico, é um fenômeno que se repete, é um fenômeno que nós não vimos por algumas décadas, mas é perfeitamente esperado e muito provável, inclusive, que nós tenhamos outros fenômenos desses. Entre 2013, entre 2012 e 2017, a China conteve outros 3 ou 4 surtos de gripe aviária, que é uma infecção que mata por volta de 40% das pessoas que são infectadas. Eles conseguiram conter todos, não vimos isso acontecendo no resto do mundo, mas poderiam não ter contido como aconteceu com a Covid agora. Então, isso para falar de um país que testa e acompanha essas epidemias acontecendo. Não sabemos quantos outros começos de uma pandemia não tivemos ao redor do mundo que foram contidos a tempo, como aconteceu, por exemplo, com Ebola na costa oeste africana em 2014 e depois com alguns casos em 2016. Então, convivemos com isso há muito tempo. A questão que eu acho agora é como a humanidade se informa sobre isso
e como nós escolhemos agir com base nas informações. A grande maioria dos países escolheu agir proativamente, se fechar e não deixar o número de casos aumentar o suficiente para saturar o sistema de saúde, para todo mundo ter problemas, e fazer isso por um tempo indefinido, de certa forma, até termos ou vacina ou um tratamento eficiente. Perdão. Ah. Desculpa. É espirro, não é tosse. Já tá do outro lado, não tem problema nenhum. Pois é, tá um continente de distância, né? Então, a questão está em como os países escolheram agir. Alguns colocam isso como um alinhamento político também. Eu não sei dizer se é o caso, porque eu queria contra-exemplos disso, mas ao que tudo indica, pelo menos Rússia, Brasil, Estados Unidos e por um tempo a Inglaterra seguiram caminho com lideranças que preferem não falar sobre o que está acontecendo, preferem deixar para governadores, prefeitos, líderes locais tomarem as decisões impopulares e difíceis e seguem ou não se manifestando a respeito ou questionando a realidade do que está acontecendo. É o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos, isso para responder a pergunta sobre o número de mortes. Eu acredito que os Estados Unidos, apesar de terem começado muito tarde a fazer alguma coisa a respeito, ainda têm dinheiro e condições de fazer muito pelos americanos. Eles podem comprar equipamento de proteção para todo mundo, pagando em dólar. Eles podem desviar para lá, como fizeram, tanto respiradores, os ventiladores, quanto equipamento de proteção, quanto uma eventual vacina. O Brasil, eu acho que não tem condições de tomar esse tipo de medida agora. Então, estamos demorando tanto ou mais do que os Estados Unidos para agir, mas não temos as mesmas condições financeiras de se manter e se reerguer em seguida. Então, eu acredito que o Brasil caminha para um cenário pior do que o americano, na verdade, porque temos menos condições de responder como eles responderam, apesar de terem respondido tarde. Sobre o início de outros surtos, eles vão ser contínuos, na verdade, porque como a Covid é uma doença muito letal, todos os países escolheram fechar e parar, ou a grande maioria deles, pelo menos, muito antes de se perder uma proporção muito grande da população. Então, mesmo os lugares mais atingidos, como França, como Espanha, como a Itália, que foram pegos de surpresa no começo, chegaram em uma proporção de 5, 7% no máximo da população atingida pela Covid. Isso quer dizer que em todos esses lugares ainda tem pelo menos 90% das pessoas vulneráveis à Covid. Isso levando em conta que quem pegou o vírus até agora e se curou está protegido e não pega mais. O que a gente sabe que parece ser o caso até aqui, mas não temos garantia de que vai ser o prazo, que vai ser o que vai acontecer a longo prazo, como um ano, por exemplo. Então, todos os lugares no mundo ainda estão vulneráveis a ter outras ondas. E uma onda natural seria uma onda onde 70% da população pega o vírus. Nenhum país está aceitando chegar lá, os países estão parando muito antes. Então, todos os países estão sujeitos a ter várias outras ondas. É o que a gente vê em Singapura, é o que a gente viu na China, é o que vimos em Hong Kong, é o que vimos na Alemanha agora, em que quando você começa a relaxar as medidas, o número de casos volta a subir, e aí o país tem que começar a alternar entre abertura e fechamento, para nunca deixar esse caso chegar num ponto em que o sistema de saúde se satura. Infelizmente, aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil pelo menos, nós estamos vivendo o pior dos dois mundos. Adotamos as medidas para fechamento, que atrasou a epidemia, pelo menos, felizmente, mas não adotamos isso seriamente o suficiente para fazer o número de casos diminuir. Então, nós aqui, pelo menos, temos um longo prazo de um cenário muito ruim pela frente por essas faltas de medidas. Isso vai ter que acontecer até 3 caminhos acontecerem. O caminho natural é 1% da população, ou entre 0,5% e 0,7% da população de um país atingido, se nada for feito, são as vidas que vão ser perdidas para a Covid. Isso nós já sabemos que é o potencial que a doença tem para fazer. Então, qualquer país que escolher passar pela pandemia sem fazer nada, vai perder entre 0,5%, 0,7% até 1% da população. A única forma de diminuir isso é ou tendo um tratamento que faz as pessoas terem mais chances de sair do hospital, o que não temos até agora, infelizmente. Algumas coisas são promissoras, como os anticoagulantes.
ou termos uma vacina que diminui o número de pessoas que pode pegar a doença. O caminho mais seguro, o caminho que preserva mais vidas até aqui, e eu não estou falando em economia, isso é uma outra direção que eu não sei opinar, mas o caminho mais seguro em termos de vidas até aqui é manter todo mundo em casa até ter o desenvolvimento de uma vacina que vai diminuir o potencial de pessoas que pode pegar e de vidas que vão ser perdidas, e aí sim poder retomar isso. Mas mesmo em um cenário muito bom, inédito de desenvolvimento de vacina, onde a humanidade faz isso num tempo que nunca foi feito, fazendo a vacina mais segura que a humanidade já viu, que vai vacinar bilhões de pessoas, mesmo se a gente tivesse essa vacina sendo testada e comprovada hoje, ainda tem pelo menos um ano ou mais de um ano pela frente para poder conseguir fazer uma produção disso numa escala mundial. Hum. Um dos responsáveis pela política da epidemia lá na Suécia, há umas 2 semanas, deu uma entrevista que saiu publicada aqui em Portugal, dizendo que não valia a pena olhar para os números deles agora, porque no final da história vai se morrer igual em todos os países, e que a história vai dar razão a eles. Que parece um caso um bocadinho arrogante e um bocadinho despropositado, mas ele tem sentido o que ele disse? Sentido tem, e seria uma coisa, eu acredito que tolerável, se a Covid fosse mais parecida com uma gripe. Porque a lógica do pensamento dele, a lógica, eu não digo a ética, mas a lógica do pensamento dele faz sentido, que é o seguinte: sem vacina, sem grandes formas, sem tratamento para salvar as pessoas, essas vidas vão ser perdidas cedo ou tarde. A questão é, se o sistema de saúde deles aguenta perder essas vidas mais rápido, aguenta perder essas vidas todas num intervalo curto, que não vai fazer a humanidade parar, que não vai fazer o país parar, as escolas fecharem, eles preferem passar por isso logo do que passar por isso ao longo de anos. Para o azar deles, não é assim que a doença tem se manifestado. O que eu quero dizer? Se a Covid fosse como uma gripe, onde tem um grande número de pessoas que pega, não tem sintomas e nós não vemos isso, e então foi a aposta da Suécia, de certa forma, no começo, para eles, nas palavras do Anders Tegnell, a Wuhan, na China, não conseguiu conter o espalhamento da doença, e o que aconteceu foi que Wuhan inteira tinha se contraído Covid, e só 3.000 pessoas morreram, porque a letalidade do vírus era muito baixa. Seria muito aceitável fazer isso logo na Suécia, e eles já estariam se adiantando e passando pelo pior que o mundo inteiro ia passar, só que no intervalo curto de tempo. Então, o que ele quer dizer é, nós vamos perder 10.000 vidas, antes perder essas 10.000 vidas agora e seguir com a vida normal, do que passar 2 anos com o país parado e terminar perdendo essas 10.000 vidas de qualquer forma. A questão é que não são 10.000 vidas. A questão é que é 1% da população. Então, o que tem acontecido com a Suécia? Enquanto os países europeus que fecharam, como Portugal, agora estão planejando uma reabertura, e uma reabertura controlada, acompanhando o que está acontecendo, na Suécia, eles não têm sinais de que a doença está diminuindo em número de casos, não tem sinais de que as pessoas já estão se curando e estão protegidas, e vão continuar recomendando que as pessoas trabalhem de casa por prazo indefinido. Essa semana saiu o resultado dos testes sorológicos, que é o teste que mostra quantas pessoas pegaram e se curaram da Covid até agora. E se a lógica deles estivesse funcionando, eles já deveriam estar com pelo menos 20, 30, 40% da população de Estocolmo, que é a região mais atingida, tendo pego a Covid, tendo pegado a Covid, contraído Covid e se curado. Os números saíram e a proporção deles está abaixo de 10%. Então, por volta de 7% dos suecos em Estocolmo, que é a região mais atingida, contraíram Covid. Então, eles ainda estão muito longe da imunidade de rebanho e já são o país europeu com a maior perda de vidas proporcional per capita. Passaram o Reino Unido esses últimos dias e seguem numa tendência de aumento, enquanto o Reino Unido está em uma tendência de declínio. Então, é uma estratégia arriscada, tem uma lógica interna, mas que, dada a letalidade da Covid, é uma lógica que agora se revela muito cruel. E mesmo assim... Perdão, eu participei de uma entrevista com ele, fiz a pergunta diretamente.
quais são os números que mostrariam para vocês que a estratégia de vocês está funcionando, quais são os números que fariam vocês repensarem essa estratégia, só para entender como eles se colocam. O Anders não me respondeu. O que ele falou foi: a população sueca confia no que estamos fazendo e enquanto eles confiarem, nós continuamos. Ou seja, um cenário mesmo de filme de ficção científica, distópico, e que tem um cientista que acaba fazendo mal e as pessoas seguem e só no final descobrem que está tudo errado. Pode ser isso. Eu não sei dizer se fazendo mal, mas porque eu não acho também que eles estão tentando fazer alguma coisa nociva, mas eu acho que apostando em uma questão que é arriscada e é uma aposta que nós vemos cada vez mais claramente que não vai ser boa para eles. E aproveitando então essa minha metáfora descabida, você gosta de ficção científica? Gosto. E, Acompanho pouco porque eu estudo mais, mas gosto muito. e gosta de distopias, especificamente esse gênero de ficção científica? Acompanhei vários e estou realmente impressionado como um aspecto que sempre falaram na ficção tem se manifestado, que é o aspecto de que numa situação dessas os humanos são o maior problema e não a doença. Você chegou, sim, concordo. E você chegou a ver, por exemplo, o filme lá, O Contágio, né? Que tem. Sim. Eu fui rever agora, na verdade, eu fiquei impressionado com como batia certo. O comportamento dos Então, humanos, totalmente. o filme Contágio em especial, ele está mais próximo de um documentário até do que um filme. É claro, é uma versão dramatizada, tem uma história de ficção por trás, mas o consultor científico deles, que é o Ian Lipkin, que é o médico da Universidade de Columbia, em Nova York, ele trabalhou muito presente no filme. Eu acompanhei através de um podcast de virologia a conversa com ele antes do filme sair. Então ele estava contando que participava de um filme que teria uma ciência muito próxima da real. Os procedimentos que eles usam no filme são procedimentos muito parecidos com o que usamos. Os vírus que ele usou para se basear no que aconteceria com a doença do filme são vírus reais, como Nipah e Hendra, que são vírus respiratórios que causam problemas nervosos, como os problemas do filme. Não num intervalo tão curto, porque o filme precisa ser mais dramático, Uhum. mas até numa proporção parecida com aquela. E até a maneira como eles dão a vacina e outras coisas é muito próxima do real, sim. Para nossa sorte, a Covid não é uma doença que mata 20% das pessoas, porque se fosse, eu não acredito que o cenário do filme é muito diferente da realidade, não. Talvez fosse pior, não dá pelas tantas, né? Com Porque certeza. Para te dar uma diferença, a Covid é uma doença que se passa a cada 4 ou 5 dias, de 4 a 6, 5 dias em média, e é uma doença que, como eu disse, interna por volta de 20% das pessoas, mas mata menos de 1% delas, quando todos têm atendimento médico, para uma população com uma faixa etária normal. Quando tem mais velhos é diferente. A gripe aviária H7N9 é um vírus que tem o potencial de ser propagado a cada 3 dias, porque o vírus da gripe se reproduz mais rápido no corpo, quando bem adaptado, e é uma doença que pode matar até 40% de quem pega. Isso quer dizer que ela hospitaliza muito mais gente. Se enfrentássemos uma doença dessa agora, a humanidade já estaria num ponto muito diferente. eu vou. As pessoas que querem fazer perguntas diretamente para o Atila, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui o microfone e vocês podem perguntar, tá bem? Que sejam perguntas rápidas e que no final tenham uma interrogação, que às vezes as pessoas esquecem. Mas ainda antes de abrir, para as pessoas se prepararem psicologicamente para perguntar, eu ainda queria falar um bocadinho mais sobre o seu percurso mesmo, né? Eu perguntar, inclusive, se você gosta de ficção científica, porque eu quero, quase que mudando de assunto, mas o canal Nerdologia, né? Aí você, ao fazer um canal desse, você se assume como um nerd, o que pressupõe um bom sentido de humor, não? Sim. A ideia do Nerdologia, na verdade, primeiro ele começa dentro de um canal nerd já, que era o canal do Jovem Nerd, que é um grupo de mídia grande, muito forte, com bastante tempo aqui no Brasil. E a minha ideia ali dentro é a seguinte: existe um perfil mundial de quem consome ciência na internet. São 3 grandes grupos. São os alunos, que estão fazendo trabalho escolar, são as pessoas que querem se informar sobre um fenômeno novo, como é o caso da Covid agora, por exemplo, que despertou o interesse de muita gente sobre isso, e tem o grupo das pessoas que querem reforçar uma opinião político-partidária que elas já têm, como, por exemplo, quem busca se informar sobre aborto, sobre mudanças climáticas, sobre outros fenômenos que são fenômenos que já são tomados por uma ideologia maior.
Com nerdologia, eu queria atingir um quarto grupo de pessoas que não é explorado, que é o grupo de pessoas que podem gostar de ciência, mas não sabem que gostam disso. Então, eu busquei assuntos, a cultura nerd, porque é uma cultura de um público que costuma se informar e estudar bastante, que eu embrulharia os conceitos científicos com isso, de maneira a poder passar a ciência para as pessoas. Então, meu dilema no Nerdologia é: qual o tema que eu posso usar para explicar esse conceito científico que eu acho importante? Esse é o meu desafio semanal. No meu canal pessoal, que é um canal onde eu falo com pessoas mais adultas e falo de questões de vida, eu já sei que as pessoas têm interesse nos assuntos porque são assuntos importantes para a vida delas. Aí a minha questão passa a ser como eu uso a ciência para explicar esse fenômeno que é importante para as pessoas. São duas direções opostas E para explicar a não, ciência nos não dois há, canais. não há aqui problema dos públicos, não há uma coisa, não pode tirar a credibilidade da outra. Pergunta, né, no fundo, tem causado algum problema? Não, não. Acho que o maior problema, e é uma escolha pessoal minha, é o quanto eu exijo de conhecimento de quem assiste os meus vídeos. O Nerdologia não é um canal acessível para quem tem um ensino ruim, o que é o caso de muitas pessoas no Brasil. Então, ele é um canal excludente, de certa forma, porque eu já parto do pressuposto de que quem assiste tem um bom ensino médio e tem uma boa formação. E o meu canal pessoal também não tem sido um canal muito acessível. Em alguns vídeos eu sou bastante acessível, mas tem muita coisa ali que já demanda uma explicação mais complexa. Então, mesmo os vídeos de coronavírus que eu faço, da Covid, são vídeos populares, são vídeos que chegaram a 5 milhões de pessoas, mas não são vídeos simples, não são vídeos acessíveis. Eles têm mais de 1 hora. Eu uso gráficos, eu uso explicações, eu uso conceitos complicados, eu apresento contas e outras coisas. Então, mesmo assim, esse eu acho que é a grande limitação que eu tenho, mas é a forma que eu escolhi atuar, que é poder educar quem já tem uma formação para se educar mais. E você já é reconhecido na rua, já tem criança que chega e pede autógrafo? Ah, isso já tem um bom tempo. Eu sou muito mais reconhecido em universidades, na verdade, em escolas. Agora, com a Covid, as poucas vezes que eu saí para ir na farmácia ou no supermercado aqui, eu fui reconhecido. Ah, pois é, tem esse detalhe, né, que a pessoa fica famosa no momento que está toda a gente em quarentena. Realmente não dá muito jeito. Não tinha pensado nisso. Olha, aqui, eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser Perfeito. perguntar alguma coisa, tá? Ver se eu consigo fazer isso. Olha, então assim, eu estou permitindo quem não quer perguntar não precisa ligar o microfone para não causar aqui muito ruído. Mas já permiti. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta aqui que foi escrita por Edgar Marcondes, que quer saber se há alguma relação da Covid com a doença de Kawasaki. Sim. Nós estamos descobrindo agora o que a Covid causa. Tem uma série de manifestações que são raríssimas, mas que à medida em que ela infecta milhões de pessoas, uma manifestação que acontece em 10, 20, 30 pessoas a cada milhão de infectados começa a se tornar comum. Uma delas é a síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome muito pouco estudada, que atinge principalmente crianças por causa de uma inflamação do sistema circulatório. Não sabemos muito sobre ela, porque ela é tão rara, mas agora, infelizmente, com tantas pessoas doentes com a Covid, esse número chega a aumentar. Então, algumas síndromes, como essa inflamação do sistema nervoso, do sistema circulatório, como a inflamação do sistema nervoso, que é a síndrome de Guillain-Barré, e outras que são raríssimas em outras doenças, começam a aparecer com a Covid. É normal, é triste, mas é comum a gente começar a descobrir novas manifestações à medida em que a doença se propaga tanto. Aqui no Brasil, nós sabemos quais são os sintomas da dengue, porque ano sim, ano não, mais de 1 milhão de brasileiros pega a dengue. A Covid é a primeira vez que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Descobri também naquela live com o Drauzio que você fez a questão da gordura, do sobrepeso, né? Pois eu também. Que o vírus se esconde nas moléculas de gordura, é isso? Segundo ele, nas células que armazenam gordura, mas é totalmente novo para mim também. Enfim. Então, alguém ia perguntar uma coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Átila. Boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre o anticoagulante. Eu tenho lido algumas matérias aqui em São Paulo sobre uma doutora que não me recordo agora. Ela trabalha no grupo do Sírio-Libanês, que é um enorme hospital aqui em São Paulo, e ela tem dito que ela tem tido resultados muito bons porque, de acordo com as pesquisas,
parece que o vírus acaba criando algum tipo de problema nos alvéolos e gerando esses coágulos que criam uma dificuldade respiratória. Como é que você vê a efetividade desse tratamento? Você acha que é um caminho realmente a ser considerado fortemente? É isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Tá, perfeito. Primeiro, só para qualificar a situação, é muito difícil para eu opinar a respeito do que eu acho efetivo, o que deve ser seguido em termos de tratamento, porque não tenho a formação médica. Isso eu já deixo muito claro para as pessoas não entenderem que o que eu vou dar é uma recomendação de terapia que eu nem posso fazer. Mas, assim, é natural que com uma doença nova dessas, se tente de tudo. O que a gente tem é o seguinte, é uma doença que interna muitas pessoas vão parar no hospital, vão parar na UTI, uma doença que nunca foi tratada, na qual a gente tinha uma doença para a qual nós tínhamos a SARS para se basear e para tentar métodos parecidos com os que foram usados em 2003 para a SARS, mas a SARS atingiu menos de 9 mil pessoas, a Covid já chegou aos milhões agora, então tem muitas complicações que vão aparecer por aqui. E aí o que vai acontecer nos hospitais? Os médicos vão tentar tudo que está ao alcance deles para ver o que funciona. Muitas vezes dando 2, 3, 4 terapias novas ao mesmo tempo para as pessoas. Então, anticoagulante, antialérgico, anti-inflamatório, todo tipo de terapia possível para ver o que funciona ou não. O que eu acho muito complicado nessa hora, entendo perfeitamente fazerem isso, mas isso complica muito a vida de quem quer saber o que tipo de tratamento que funciona ou não, porque nesse tipo de momento, nessa corrida, tem poucos controles. Tentaram, para uma mesma pessoa, colocar ela virada, o respirador de uma outra forma, esse anti-inflamatório e o anticoagulante. Então, são várias coisas juntas que tornam difícil reconhecer aí dentro o que funciona ou não. E, além disso, ainda tem os estudos observacionais, que são as pessoas que dão entrada no hospital ou que não dão entrada no hospital já tomando alguma coisa antes. Então, percebemos que as pessoas que tomam remédio para pressão alta têm a complicação X. Eu estou inventando aqui, não estou dizendo que isso acontece, mas percebemos que as pessoas que tomam esse remédio para pressão alta têm mais ou menos complicação nessa hora. Percebemos que as pessoas que estão tomando anticoagulantes, quando dão entradas e são internadas, se recuperam mais rápido. O que eu acho muito importante nessa hora, e é uma coisa que o Brasil tem pulado essa etapa, muito infelizmente, uma vez que essas observações são feitas, que elas sejam comunicadas para, no mundo inteiro, as pessoas poderem escolher pessoas que vão ser tratadas com ou sem essa terapia, nos exames, nos testes clínicos, bem feitos, bem credenciados, bem planejados, para aí sim poder se medir o que funciona ou não. O anticoagulante que eu citei, ele por enquanto está na fase de observação. Se viu que quem tomava anticoagulante tem menos problema de formação de coágulo no corpo, tem menos complicações e parece se recuperar mais rápido. Estamos na fase agora em que tem vários centros mundiais escolhendo essas pessoas vão tomar anticoagulante, essas pessoas não vão tomar anticoagulante ou sorteando essas pessoas e os resultados devem sair dentro das próximas semanas. Com esses resultados é que a gente pode falar quais são os tratamentos recomendados ou não. Então, pelo afã dos médicos de tentar curar as pessoas, pelo afã da humanidade de buscar novas curas, nesse momento eu costumo só olhar para esses estudos depois que eles saem e dão resultados positivos quando dão. Muito poucos deram até agora. Inclusive, sobre o tratamento do sírio-libanês ou outros, eu não sei dizer justamente por isso. Eles ainda estão nessa fase de observação. Eles são importantes para outros médicos saberem o que testar. Mas acredito que para nós pensarmos no que é uma terapia que é boa, que é ruim, a gente tem que esperar sair esses resultados checados por pares, conferidos, muito mais completos e feitos com cuidado do que qualquer outra coisa até agora. Tenho aqui brasileiros a perguntar sobre cloroquina, o que é curioso, porque os portugueses não fazem a mínima ideia do que estão falando. O que você acha que vai acontecer com esse novo protocolo que está se estabelecendo aí agora no Brasil em relação a esse remédio? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que, no sentido de benéfico, eu acho que vários outros países no mundo abandonaram esse tipo de protocolo porque as pessoas tinham mais riscos, na verdade. A Suécia é um deles. Abandonaram o teste de cloroquina porque causou mais problemas cardíacos do que curou as pessoas. Mas isso já foi uma coisa que foi tão partidarizada,
ficou tão ideológica aqui no Brasil que eu acho que a gente vai seguir distribuindo e tomando, mesmo que isso não faça bem, mesmo que isso faça mais mal do que bem, sem aceitar que essa é a realidade, infelizmente. Você é muito abordado com essa questão aí? Eu imagino que sim, né? Mas de uma maneira mais agressiva. Exato. É uma questão que eu evito muito aqui no Brasil por causa disso, porque ela não está sendo decidida com base na ciência, a resposta científica não é favorável, e quando as pessoas ouvem essa resposta científica, elas tendem a ignorar e seguir com base nas respostas que elas já queriam que fosse dada antes. Então, é uma questão que já não informa mais. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. O Átila, o que você acha da possibilidade, vamos dizer, na pior das hipóteses, né? Hoje tem centenas de frentes de pesquisa em relação à vacina, né? Na pior das hipóteses, se não chegarmos a uma vacina eficiente, né? A gente vai ser levado a uma imunidade de rebanho, provavelmente, né? E então, para retomar a normalidade, que eu entendo que não vai ser normal nunca mais, mas na sua intuição, quando seria mais ou menos essa imunidade de rebanho? E para chegar à imunidade de rebanho, provavelmente vamos perder milhões de vidas. É essa a pergunta. Eu acredito que se existe uma vacina possível para a Covid, a humanidade vai encontrar, porque são muitas iniciativas paralelas. O que eu acho mais provável é que nós tenhamos algumas vacinas disponíveis nos próximos tempos, vacinas que são parciais, vacinas que não protegem completamente, mas que seriam adotadas porque protegem os médicos, porque protegem profissionais de saúde, porque protegem as pessoas que estão com um trabalho essencial nesse momento, até aparecer uma vacina de fato mais protetora e mais segura para ser usada em larguíssima escala para bilhões de pessoas. Acredito que a gente vai ter algumas outras antes que são importantes, que são interessantes, mas que não resolvem o problema completamente. Na falta delas, aí não é nem a minha intuição, aí são os estudos que já foram feitos mostrando como a Covid pode se comportar, e são estudos que eu acho que se aplicam muito bem à Europa, porque foram feitos para países de clima temperado. Tem um estudo muito bom que saiu na Science mês passado, feito por um grupo americano, estimando o que aconteceria com o mundo se não tivesse vacina, caso a nossa imunidade contra a Covid fosse completamente protetora ou fosse parcialmente protetora. Caso a imunidade fosse completamente protetora, nós teríamos que alternar entre abrir e fechar e seguir com esse distanciamento social que pode ser mais relaxado mais para frente, mas que no começo tem que ser muito mais intenso, porque poucas pessoas pegaram o vírus, até por volta do meio para o final de 2022. Isso, sem vacina, para eles seria o melhor cenário. O pior cenário que eles estimam é quando essa imunidade não é completamente protetora, quando depois de 1 ano ou 2 as pessoas podem se infectar de novo com a Covid, e aí mesmo que ela não cause uma doença séria, ela pode ser transmitida. E o precedente para isso são os outros coronavírus humanos que causam resfriados. Então, existem motivos para se imaginar que pode ser dessa forma. E que se for dessa forma, se a imunidade não for completamente protetora, nós teríamos que alternar, abrir e fechar e conviver com a doença até 2025. Isso segundo a estimativa deles, que foi feita para países temperados. Não sei dizer para outros países. Nem acho que é um cenário muito legal pensar como nós aqui, por exemplo, no Brasil, lidaríamos com isso, tendo que avisar os governantes agora que esse problema vai durar tanto tempo. Eles já não estão sabendo lidar com isso para o fim do ano. Não sei o que seria ter que falar para eles que, olha, esse problema vai durar alguns anos, pelo menos. Okay. Obrigado. Uma última pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, deixa eu perguntar então. Obrigado. Então, quem te perguntar, eu vou outra vez fechar aqui o áudio, tá? Que é para... Pronto. Estamos realmente chegando aqui no final, não queríamos abusar da sua disponibilidade. Algumas perguntas aí enquanto Átila comunicador, né? Você é um divulgador científico, você decidiu lá atrás fazer isso e agora apareceu essa necessidade, né? A demanda é muito grande, né? Mas dá para viver disso? Dá para viver de divulgação científica no Brasil? Eu não consigo dizer que dá.
Eu vivo disso, mas eu não consigo dizer que dá porque o meu caso é muito único. Eu vivo disso, eu vivo muito da publicidade que se tem no Nerdologia e que eu teria no meu canal se a vida tivesse seguido normalmente. Vivo de produção de material didático, de produção de cursos e outras iniciativas dessas, mas sou uma exceção. Tem muitos outros comunicadores no Brasil, divulgadores, nenhum deles tem esse alcance ou trabalha dessa forma. Então, não consigo dizer que é possível, né? Quando tem uma ou duas pessoas fazendo aquilo só, eu não consigo dizer que é um modelo que dá para ser seguido. Mas dá para viver como comunicador, sim. Tem vários comunicadores aqui no Brasil que vivem de palestras, que vivem de cursos, de outras coisas. Talvez seja um caminho interessante lá para frente. Eu sempre tentei seguir o caminho mais de ensino e divulgação, porque é o que me apela. Então, me vejo mais fazendo livros e outros materiais. E por muito tempo busquei aqui no Brasil colaborar com grandes centros ou centros que dependem de comunicação e gostariam de falar de ciência, ou centros científicos que precisam aprender a se comunicar. Então, trabalhei muito com universidades aqui no Brasil para produzir cursos e material de divulgação, e trabalhei um pouco com empresas aqui que fazem comunicação e precisavam de um braço científico. Ainda acho que é um mercado muito bom para se seguir e que eu gostaria muito de explorar. Nunca pensou em dedicar essa ficção, não? Não tenho essa vocação, eu não tenho essa imaginação toda, não. Eu sou bom para criticar a ficção e para extrapolar a ciência dela, mas não para produzir. Vou te revelar, 90% das pessoas que se dedicam à ficção não tem o menor talento para coisa, o que não impede. Ok, então vamos dizer assim, além de não ter talento, ainda tem um senso crítico muito grande. Tá bom, tá bem. Uma pergunta aqui, mais geral, e mesma última, que é uma coisa que eu li no meio do processo, no meio da quarentena, né? Que alguém escreveu que a reação que a humanidade teve a essa pandemia em específico, né? Muito ligada ao fato de que nós estamos uma sociedade ligada, interligada no mundo inteiro, devido à comunicação, devido à internet, enfim, e que a nossa reação foi a de um ser vivo, de um único ser que reagiu a uma ameaça em conjunto. Daí, tão rapidamente, alguns países ter aceitado se trancar. Portugal foi um deles. E que se em outras épocas não aconteceria, porque a informação não correria, ela não seguiria, né? E outras coisas parecidas com essas aconteceram nos últimos 100 anos ou 50 anos. Lembrei, por exemplo, da uma epidemia de meningite no Brasil que o governo militar escondeu, né? Não estava acontecendo porque não era noticiado, a própria gripe espanhola teve esse problema, né? Faz sentido isso? Você sente isso que houve uma reação diferente do mundo? Mudamos enquanto humanidade por causa da ligação via internet? Sim, sim. Nós mudamos por, eu acredito, dois grandes motivos. Um é a ciência, que nos permite agora medir, acompanhar e saber de fato o que acontece. Então, temos estimativas como nunca tivemos de como o vírus se transmite, como ele não se transmite, quanto funciona fechar ou não as coisas, quantas vidas podemos perder. Temos modelos matemáticos que estão orientando políticas. Temos uma série de ferramentas de análise para informar as pessoas que alguns países, como o Brasil, escolhem ignorar, e temos a cultura que foi criada com base nesse conhecimento científico, que é a internet, que é a comunicação, que permitiu a humanidade inteira perceber um problema acontecendo e se retrair. A Covid, você pode ver o crescimento dela, ele teve fases. Teve o crescimento dentro da China, que depois foi controlado, e teve o crescimento inicial fora da China, que foi muito acelerado. E que se nós seguíssemos nesse crescimento, a humanidade já estaria passando de 100 milhões de casos, se não mais. Nós já estaríamos tendo alguns milhões de casos por dia, porque ele dobrava a cada 5 dias, 7 dias. E é um crescimento exponencial muito sério. E o crescimento fez uma declinação muito grande, agora ele segue crescendo de maneira linear. Ainda não passamos de 100 mil casos novos por dia desde o começo da pandemia. Nós já deveríamos estar em milhões de casos por dia. Isso mostra que a humanidade, sim, se retraiu, se conteve. Algumas outras coisas que poderíamos ter feito melhor não foram universais. Então, alguns países escolheram respeitar muito mais a vida dos seus cidadãos, como Portugal, do que outros, como o Brasil. O Brasil tem tratado as vidas aqui como muito mais descartáveis, ou muito mais dispensáveis
do que antes. E só para aproveitar o gancho e responder uma das perguntas do Tico Moraes aqui, eu acho que inclusive isso tinha que se refletir no como nós remuneramos as pessoas. Sim, temos hoje condições de saber que quem faz trabalho essencial está arriscando a vida e está se arriscando o bem-estar pelo bem dos outros. Acredito que pelo menos durante esse momento essas pessoas deveriam ser, sim, muito bem recompensadas pelo que estão fazendo, porque dependemos dessas pessoas para continuar funcionando como humanidade para as outras. E se não fazemos isso dessa forma mais bem estruturada, são medidas que funcionam na base da necessidade e que não se mantêm bem o suficiente para trazer os benefícios que a gente precisa. Bom, Átila, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejo sorte aí no Brasil. Acho que é preciso também ter um pouco de sorte, além de ciência. E muito obrigado pela, não por essa sessão, mas pela sua disponibilidade de tentar levar a ciência, a palavra, né, certa para as pessoas. Um país que duvida muito disso, né? Ou como diria a nossa ministra Damares, né? A ciência ficou muito entregue só aos cientistas, né? Deixando que outras. Eu queria muito que as decisões sanitárias também tivessem entregues mais aos cientistas. Infelizmente, não tem sido o caso por aqui. Só para fazer uma constatação final, eu nunca achei que fosse ter essa responsabilidade de falar com tanta gente aqui sobre isso. Tem sido um exercício muito grande de aprender a me comunicar de maneira clara, concisa, citando os estudos, dando os avisos importantes, mas sem ser alarmista ou sem falar demais em tragédias. Não acho que é uma lição que ninguém na humanidade tenha. Não acho que isso tem precedente para isso ser feito. Acredito que em outros países as pessoas são bem mais bem assessoradas para fazer isso, porque são órgãos públicos fazendo isso, como é o caso do Anthony Fauci nos Estados Unidos, que é um exemplo que eu consigo acompanhar de cá. Mas, pelo menos é uma oportunidade que a gente tem de avaliar as decisões que estão sendo tomadas e agir diferente. Aqui no Brasil, eu acredito que é muito importante, na falta dessa mensagem clara e concisa vindo do governo, pelo menos nós consigamos buscar essa informação e nos proteger, independente do que está sendo feito. Certo. O Yamarino, o que é? É italiano? Italiano. Inclusive, o pessoal na Europa acha um absurdo eu ter um sobrenome italiano e o nome de um invasor que quase entrou em Roma. Foi. Bom, e Portugal você conhece? Conheci Lisboa, passei alguns dias aí num evento em 2017, gostaria de conhecer muito mais e tenho planos de visitar em bem pouco tempo. Pronto. Então, quando eu passar por Lisboa, dá um toque, passa lá na nossa empresa, toma um café. Aliás, devemos um jantar, inclusive. E sinal também de que a epidemia passou, que é possível pessoas poderem se encontrar e se cumprimentarem e tomarem um café juntas ou almoçarem ou jantar aqui em Portugal, come-se muito e muito bem. Tá bom? Vou dizer que, dado o nosso cenário, seria interessante visitar bem antes da gente chegar nesse ponto. Mas, com certeza. Tá bom. Muito obrigado, então. Tá? Então, por favor, Obrigado, pessoal, palminhas virtuais, para quem sabe dar palminhas virtuais. Obrigado, gente. Foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Tá? Tchau. Tchau. Até a próxima. Amigos, para a semana teremos o Luiz Silva Dias, que é o CEO da FCB Internacional, que vai também falar sobre o seu percurso, sobre a sua carreira, sobre o seu momento e sobre o mundo da FCB, né, e da publicidade durante e depois da pandemia. Então, muito obrigado por terem vindo. Voltem sempre, o preço é o mesmo, que é nada. Obrigado.